Olá, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Nesse programa eu ensino mulheres como recuperar o casamento, mesmo que esteja à beira do divórcio. Eu sou Carol Flaviano e o tema da aula de hoje é como fazer o seu marido voltar a respeitar você. Se você tá num casamento em que você se encontra à beira do divórcio, se você quer desistir, você quer ir embora, ou mesmo você que já se separou, que não aguentou, que teve que sair dessa relação, você não estava mais aguentando não estava mais aguentando estar nessa relação. E se você quer se reconstruir para um novo relacionamento e se reconstruir como mulher também, muito provavelmente, se você tá ou em uma situação ou em outra, o respeito é um pilar que já foi embora faz tempo, não é? Vocês não se entendem mais, vocês vivem brigando, não conseguem ter um diálogo que consiga entrar num acordo, porque esse respeito ele já não existe, né? Vocês acabaram um perdendo o respeito pelo outro e hoje vocês vivem como se tentassem reconstruir esse respeito, mas sem saber como fazer. Então, se você tá passando por isso no seu casamento, ou se já passou, se separou e quer aprender como fazer isso, então fica aqui até o final. Essa live é para você e vai te ajudar muito, tá bom? Quando a gente pensa em respeito, algo que a gente tem que levar em consideração é que entre todos os valores que tanto o marido quanto a esposa têm, entre tudo que é importante para um ou para outro e entre todas as diferenças que os dois têm, sendo de personalidade, sendo de temperamento, sendo de valores mesmo, o valor que é comum entre os dois, uma necessidade que é comum tanto para o homem quanto para a mulher, é o respeito. Então, independente do que você gosta, independente da sua crença, todo mundo tem o desejo de ser respeitado. Isso é uma coisa que, principalmente no casamento, é algo que os dois querem. Só que, quando a gente pensa em respeito, o que a gente precisa entender é que o modo como um dos dois entende o respeito pode ser diferente do modo como o outro entende o respeito. Por exemplo, se você é uma pessoa mais tímida, é mais na sua, e o seu marido é uma pessoa mais comunicativa, mais extrovertida. Se vocês estão num lugar, por exemplo, vocês vão para um restaurante. Aí nesse restaurante tem vários amigos ali de vocês e ele começa a fazer umas brincadeiras com você que você não gosta. Nesse momento, você se sente desrespeitada, porque é algo que você não gostou. Só que isso não significa necessariamente que o fato de você não ter gostado, ele tenha entendido que isso tenha sido um desrespeito. Por quê? Agora vamos inverter os papéis. Imagina se você é a pessoa que é extrovertida e o seu marido é aquela pessoa mais tímida, mais quieta, mais na dele, mais antissocial. Se o seu marido é desse jeito e você é mais comunicativa, para você é normal as pessoas brincarem com você, é normal um tirar sarro do outro ali entre os seus amigos que são como você. Só que se você tá com uma pessoa que não tem essa característica e você faz uma brincadeira com ela, no seu ponto de vista, aquilo não é um desrespeito, mas no ponto de vista dela é. Então, quando a gente pensa em respeito, a gente tem que entender que não existe certo ou errado, não existe bom ou mal. Existe que um entende como sendo respeito para ele e o outro também. Então, isso é algo que é a primeira coisa que precisa ficar claro quando a gente fala de respeito, certo? E aí, uma coisa também que dá para comparar com isso é quando a gente pensa nas linguagens do amor. Eu já até falei aqui no canal já sobre isso, do que são as linguagens do amor. Não necessariamente o modo como você gosta de receber amor é o modo como o seu marido gosta. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de receber presentes, talvez o seu marido, para ele isso não signifique amor. Se para você receber amor e se sentir amada é ele te trazer um agradinho,
será que para ele é a mesma coisa? Entende? É a mesma relação. Não basta a gente achar que porque a gente entende dessa maneira, que o outro também tem que entender. Cada um é uma pessoa, tá? Então, e uma coisa que a gente peca muito no começo do relacionamento e que a gente só consegue enxergar quando o casamento ele tá à beira do fim, é que a gente não para entrar, para conversar sobre isso com o outro. A gente não para, primeiro para se olhar, né? Primeiro para olhar para si e falar assim, deixa eu ver o que eu sinto que tá me desrespeitando e o que não, o que pra mim é tudo bem. A gente não para se analisar. Hoje a correria do mundo ela é tão grande, né? A gente tem tanta distração, a gente faz tantas coisas no dia, nosso dia é tão corrido, quando chega no final do dia a gente só quer descansar, que a gente não para olhar o que realmente é importante pra gente, o que realmente pra gente, a gente entende como sendo um respeito ou um desrespeito. E o outro é a mesma coisa, principalmente o homem que é mais fechado. O homem ele não para pra falar isso, não, sabe? A gente só vai reagindo, tanto o homem quanto a mulher. A gente só vai reagindo às coisas que acontecem, né? E aí tem também um preconceito muito grande das pessoas falarem assim, ah, mas eu não gosto de ficar nessas DRs. Ah, já vai vir outra DR. Então, criaram, assim, né? A nossa cultura moderna criou um preconceito em cima das DR, a discussão de relação, né? A sigla DR, discussão de relação. As pessoas criaram um preconceito sobre discutir a relação. Porque discutir a relação, a gente pode até entender como se fosse briga. E não é. Discutir a relação é criar acordos. Em todo o processo, em todo o negócio, em todo o contrato que você vai se fazer, quem já vendeu uma casa ou quem já comprou uma casa, sabe que tudo é feito mediante um acordo e isso é formalizado. No casamento não tem que ser diferente. No casamento a gente tem que parar para fazer esses tipos de acordo. Então não pense você que ter esse momento de conversar com seu marido sobre essas coisas seja algo ruim. Muito pelo contrário, se você não fez isso, muito provavelmente o seu casamento tá do jeito que tá, porque vocês não pararam para fazer isso. Ah, e significa, então, você pode falar para mim, Carol, então significa que se eu entrar num acordo tá tudo certo, tá tudo resolvido? Não, não é assim. Mas grande parte dos problemas você começa a evitar a partir do momento em que você, primeiro, olha para você, para entender o que é respeito de verdade para você. Você para olhar para o outro, para entender o que é o respeito para o outro. E aí sim vocês vão e entram num acordo sobre isso, tá? Então é algo que a gente acaba deixando aí passar no momento em que a gente deveria olhar para isso. E aí quando o casamento ele tá à beira do fim, fica muito mais difícil, mas não é impossível, tá? Não é impossível. E a gente vai continuar falando disso aqui, tá bom? Tomar uma água. Outro ponto importante para falar sobre respeito, né? Tem muita coisa que a gente entende como respeito e que não é. Por exemplo, se você falar amém para tudo. Se é uma pessoa que, independente do que o marido faça, se passa por cima dos valores dela, tudo bem. Por quê? E aí eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Suponhamos que para você um valor importante seja honestidade e transparência. Isso é importante para você. E aí, num belo dia, um amigo seu te manda uma mensagem, começa a falar oi, vocês começam a conversar. E aí seu marido vê aquilo e fala assim, ué, mas quem que é esse cara? Por que ele tá te ligando? Por que ele tá te mandando mensagem? Eu tô me sentindo desrespeitado. E aí você pondera, você fala, bom, tudo bem, né? Se fosse comigo, aí você, né, se coloca no lugar dele. Se fosse comigo, eu não gostaria. Ok, tudo bem, vou falar pra ele, pra gente... Assim, você entende, né? Você fica numa situação em que você tem que ou escolher ouvir o que seu marido tá falando, ou você fala, não quero saber, que se dane você, aí seu casamento vai à beira do... Aí sim que ele vai à beira do fim. Porque quando você tá num casamento, vocês têm que ir ali tendo um jogo de cintura. Então, tudo bem, aí você começa a pensar, se fosse uma menina, uma mulher mandando mensagem pra ele, eu ia gostar? Não ia gostar, então eu vou parar aqui também. Isso é uma coisa. Agora,
Quando o seu marido, se isso acontece, você abre mão em sinal de respeito, ok, isso tá certo. Agora, se o seu marido começa a conversar com uma pessoa, com uma amiga, e você fala a mesma coisa, aí, e ele fala assim pra você, não, mas não tem nada a ver, e você aceita, aí é que tá o erro. Isso não é respeito. Isso é dizer amém pra tudo. Entende? Entende a diferença? Então, se você tem... se você recebe uma informação do seu marido, né? Quando você recebe algo dele em que ele se sente desrespeitado, mesmo você não concordando, você aceita porque é importante pra ele, da mesma maneira ele tem que fazer pra você. Porque se ele não faz, aí sim o negócio ele começa a ficar estranho. Aí não é mais respeito. Aí você tá tendo aí uma obediência cega. E isso também não ajuda o casamento. Muito pelo contrário. Isso daí também leva o casamento ladeira abaixo. Leva o casamento à beira do divórcio. Outro exemplo, se você tem um valor muito grande pra você de honestidade. Pra você, honestidade é algo que tá acima de tudo. Eu falo porque eu sou muito assim, né? Honestidade pra mim tá acima de tudo. E se o seu marido, ele vai e ele pega um dinheiro na sua carteira e não te fala nada? Aí, ele já feriu um valor muito grande seu. Então, o fato de você não comunicar isso pra ele... E aqui é só um exemplo. Você pode usar qualquer coisa que seja importante pra você. O importante é você se conhecer pra saber o que é importante e o que você não abre mão, entende? Que você não abre mão. Nesse caso, se ele faz isso com você, primeira coisa é sentar e falar, ó, assim não. É a mesma coisa que a gente faz com o filho, né? Quando a gente quer educar um filho. Se tem coisas que a gente sabe que vão ou arriscar a segurança dele, arriscar a saúde dele, arriscar a vida de alguém, algo que ele esteja fazendo, você para na hora e fala, viu? Não é assim. É a mesma coisa no casamento. No casamento a gente acha que não tem que fazer isso, porque são dois adultos e A e B e C. Não é, gente. É porque são pessoas diferentes. São pessoas diferentes tentando viver junto. Então, se a gente tá numa situação dessa, a gente tem que conversar assim. A gente tem que conhecer mais o outro. E quando a gente tá namorando, quando a gente tá noivo, dificilmente a gente para pra olhar pra essas coisas, porque a gente não tem muitas experiências ruins. Mas à medida que o casamento vem e você convive ali 24 horas com a pessoa, isso começa a aparecer. Entende? Essas coisas, elas começam a aparecer depois. Tanto é que tem muitas pessoas que falam, né, que o casal namorou lá, sei lá, 10 anos, e aí quando casa, em 2 meses, em, sei lá, 1 ano, já separa. Porque não conseguiu parar pra resolver essas coisas. Entende? Outra questão também é quando você exige... Nesse exemplo que eu dei pra vocês, né? O marido exige respeito, mas ele não dá. Do mesmo jeito que não é respeito, quando você exige o respeito dele, mas também não dá o devido respeito. E lembra, não é o respeito que você considera, é o respeito que ele considera. Entende? É algo mútuo, tem que ser uma troca. Os dois têm que ter esse entendimento e fazer a sua parte, né? O casamento não é só a mulher, o casamento não é só o homem. Os dois têm que fazer, cada um fazendo a sua parte, certo? Só que quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa em os dois fazerem sua parte, se as pessoas não têm esse entendimento do respeito e acha que tem que fazer valer a sua voz, tem que fazer valer só o que você acha como certo, você acaba diminuindo o outro, você acaba não dando voz ao outro, e aí sabe o que acontece? Fica tipo uma vingancinha. Um começa a desrespeitar, o outro começa a desrespeitar, e aí se vocês forem para um terapeuta de casal, por exemplo, você vai chegar no terapeuta de casal e vai falar assim, olha, ele fez isso, isso, isso e isso. Ele vai chegar pro mesmo terapeuta e ele vai falar, ó, ela fez isso, 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 isso. A gente é mestre em reconhecer todos os defeitos do outro. Mas quando mas parar para fazer essa análise, fazer essa avaliação do respeito, a gente não faz. Por isso que eu gosto de ensinar as mulheres. E no meu método, no Elo no Lar, que é o meu treinamento de relacionamento, eu ensino as mulheres. Porque você aprendendo isso, você aprendendo o que você tem que fazer, fica muito mais fácil do que você levar os dois levarem um assunto para um terapeuta e o terapeuta não saber nem o que fazer, em quem acreditar, né? Então, é algo complicado
e tem dado muito resultado ensinar as mulheres para elas conduzirem aí o casamento. Então vamos lá. Qual que é o maior benefício do casamento? Do casamento também, né? Mas qual é o maior benefício do respeito? O maior benefício de voltar a resgatar esse respeito aí é conectar vocês. É aumentar o laço entre vocês. É fazer com que o amor entre vocês aumente quando você aumenta o respeito. Eu já falei em outros vídeos também das diferenças do amor. Então, a gente tem, dentro do nome amor, a gente tem 3 esferas principais. Falei, se eu não me engano, semana passada falei disso. A gente tem o amor eros, que é o amor entre homem e mulher, que é a atração física. A gente tem o amor filia, que é o amor que representa a amizade ali entre... Pensando no casamento, é a amizade, o companheirismo, é o aceitar a pessoa como ela é. E a gente tem o amor ágape, que é aquele amor que transcende, que vai além do entendimento de nós mortais, né? De nós seres humanos. O amor ágape é o amor de Cristo por nós, né? O amor de Deus pelos seres humanos. É um amor que ele não pede nada em troca. Ele não se beneficia de alguma maneira, ele apenas ama. Então, entre essas esferas do amor, quando a gente se dedica e a gente para poder fazer o que tem que fazer, de se analisar o outro e buscar respeitar o outro e o outro te respeitar, quando você faz isso, você aumenta o amor filia entre vocês, tá? Então, quando a gente pensa nos 3 amores, os 3 a gente tem que correr atrás. Os 3 a gente tem que buscar, né? O amor ágape a gente sabe onde buscar. O amor eros ali entre homem e mulher. E o amor filias nas nossas relações e também dentro do nosso casamento. Então, se dedicar para o respeito vai fazer com que esse amor filia, ele aumente. E quando a gente pensa em conexão, não precisa ser nem só dentro do casamento. Quando a gente pensa que o respeito ele traz conexão, a gente pode pensar, por exemplo, num supermercado. Você tá no mercado, todas as filas dos caixas estão cheias, principalmente nessa época de final do ano, né? É sempre assim, tá tudo cheio. E aí você tem ali as mocinhas que elas não têm experiência, elas estão aprendendo, elas foram contratadas há pouco tempo, e você vê que as outras filas estão andando e a sua não tá andando. E aí você tá ali, vendo todo mundo impaciente, todo mundo bravo, e ela desesperada ali tentando fazer as coisas, se atrapalhando toda. Quando chega a sua vez e você começa a olhar pra ela no sentido de ela é nova, ela tá vendo essa fila imensa, ela precisa mostrar serviço e ela tá preocupada com isso, não tá conseguindo fazer, e quando você mostra pra ela que você tem paciência, que você tem empatia por ela, que você entende o que ela tá passando, vocês se conectam na hora. E você nem conhece a pessoa. A pessoa, ela olha pra você, ela vê que você tá tendo paciência de entender o lado dela, por mais que você esteja atrasada, por mais que o seu benefício não esteja acontecendo no momento, o fato de você demonstrar respeito e mostrar que você entende a outra pessoa, faz vocês se conectarem na hora. Isso é muito poderoso, principalmente se você tá num casamento à beira do divórcio. Porque se você tá num casamento à beira do divórcio, vocês dois já estão muito machucados. E quando você consegue se colocar no lugar do outro, mesmo que as suas necessidades não estejam sendo atendidas, vocês se conectam. Vocês conseguem se conectar na hora, certo? Então, é o maior benefício que eu trago pra vocês, tá? E se você não se dedica a entender o seu marido e o seu marido entender você pra poder recuperar o casamento, o que vai acontecer? Se vocês estão ali no começo do casamento, uma coisa que vai acontecer é vocês começarem a se desentender por coisas pequenas, coisas bestas, sabe? Coisas que poderiam ser resolvidas, mas vocês não resolvem. Vai colocando pra debaixo do tapete, vai deixando pra lá, vai deixando pra cá. Esses pequenos desrespeitos, essas pequenas coisas, é como se fossem pequenos tijolinhos que você vai colocando um em cima do outro. E se você não resolve, se você não para entrar naquele acordo que eu falei pra vocês,
Você vai colocando um tijolinho em cima de um tijolinho. E aí vai chegar um momento que vocês vão construir um muro entre vocês. E esse muro vai fazer com que vocês comecem a se distanciar. Por exemplo, algo que eu vejo muita queixa, assim, que acaba até chegando ao divórcio, que nem era para chegar se fosse resolvido no momento certo. É desentendimento com parentes do marido, parentes da esposa, com sogra, com enteada, com irmã. Eu vejo isso acontecer muito. E a princípio parece uma coisa tão besta, parece uma coisa que é tão fácil de ser resolvida, mas quando você se vê desrespeitada e o seu marido também sente que é um desrespeito com a mãe ou com algum parente dele, vocês entram num conflito que vocês não conseguem resolver. Então, a pior coisa que pode acontecer se você não olha para o respeito, se você não para entender o que é importante para você e para o outro, é isso. Uma coisa que era pequenininha, ela vai tomando uma proporção que tem uma hora que o casamento acaba. Que o desrespeito, ele só vai piorando, ele só vai machucando mais os dois lados. Os dois lados, tenho certeza. Se você fala com um casal que se divorciou, os dois têm motivos de sobra ali para ter se divorciado. Só que o homem, ele tem motivo de sobra para falar da mulher. A mulher tem motivo de sobra para falar do homem. E nenhum dos dois para se olhar. Agora, se você para se olhar, se você para entender tudo isso que eu tô ensinando aqui pra vocês, é muito mais fácil e é possível recuperar o casamento. E aí, algo que acontece também, tem alguns casos que esses pequenos desrespeitos, eles acabam tomando uma proporção maior. Por exemplo, se você tem ali pequenos desrespeitos acontecendo, você até convive com isso. Só que quando esses pequenos desrespeitos, eles começam a se tornar desrespeitos que você não tolera de jeito nenhum, aí é a hora que as pessoas decidem partir para o divórcio. Eu fiz uma pesquisa essa semana na minha caixinha de perguntas sobre o porquê que você gostaria de se divorciar, por que você está pensando em se divorciar. A maioria das pessoas quer se divorciar por causa da traição. É a traição. Traição é aquilo que acontece para a pessoa falar assim, não, agora chega. Só que, para entender, se o casamento ele não estava vindo bem, não foi a traição o problema. A traição só fez com que o desrespeito que para você é o maior deles acontecesse. Só que antes desse maior desrespeito acontecer, vários outros pequenos desrespeitos vinham acontecendo, tanto com um quanto com o outro. Tem casos em que o homem trai a esposa e tem casos que a esposa trai o marido. Às vezes o homem tem mais facilidade de trair, mas a mulher, se ela tivesse a mesma facilidade, ela também trairia. Porque os dois estão magoados. Não é porque são sem vergonhas, é porque estão magoados, é porque estão machucados. Certo? A maioria dos casos acontece por isso. Mas se machucaram ali por causa de algum pequeno desentendimento que não foi resolvido. Tá? Então, o principal prejuízo de você não parar para ver essas pequenas coisas que te fazem se sentir desrespeitada, se você não para olhar isso, pode muito provavelmente chegar num ponto em que haja uma traição e aí vocês pensem em se divorciar, se separar, enfim, certo? Então vamos lá. Qual que é? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Qual que é o erro mais comum que eu percebo que principalmente a gente, mulher, acaba cometendo? O erro mais comum que eu percebo que a gente comete é quando a gente deixa a raiva dominar. É quando a gente passa por um processo, um momento de desrespeito no nosso casamento e que, dominada pela raiva, a gente conversa com essa pessoa, mas a gente não conversa, não é conversar assim igual a gente tá conversando aqui. A gente grita, a gente briga, a gente
acaba sendo taxada de histérica, de descontrolada, não é? A gente acaba perdendo a razão. Então, o maior erro quando a gente passa por um processo de desrespeito é quando a gente não consegue ter o controle emocional suficiente para não perder a razão. Eita, tem alguém buzinando aqui. Para não perder a razão. Então, esse é um erro muito comum. Conta aí pra mim, vocês, já não aconteceu isso com você? Você se sentiu extremamente desrespeitada e aí, como você tava com a razão, mas não conseguiu ter o controle de se segurar, acaba perdendo a razão, acaba brigando, acaba ofendendo e humilhando por outras coisas que, se você não tivesse feito isso, se você tivesse tido esse controle emocional, você conseguiria sim dominar esse diálogo e conseguir fazer a pessoa entender o quanto que ela estava sendo desrespeitosa com você. Agora, se você estando com a razão, você não consegue se controlar, você acaba dando oportunidade da pessoa só reagir, só se defender do que você tá falando. Só falar, não, olha como você é louca, olha como você é histérica, entende? Então, gente, algo que é importante e que a gente erra muito é não ter esse controle das emoções, é não conseguir ter esse controle emocional. Inclusive no Elo no Lar, a gente trabalha muito esse ponto, porque principalmente as mulheres que estão nesse relacionamento que tá muito difícil, esse controle emocional, ele é essencial para não colocar tudo a perder. Esse controle emocional, ele é imprescindível para conseguir recuperar o casamento, tá? Então, esse é o maior erro, assim, que eu vejo. E agora, quando a gente pensa em fazer o marido respeitar, qual que seria o jeito certo? Então, qual que é o ideal e como a gente consegue recuperar esse respeito? Primeira coisa que a gente tem que entender é algo que a gente entende na neurociência, que é a reciprocidade. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a reciprocidade, ela funciona assim. Desde da época das cavernas, as famílias, e eram famílias que não era assim, só mãe, pai e filhos. Tinham os avós, eles viviam em grupos grandes, né? De 20, 30 pessoas. Eram grupos grandes, cada um na sua caverninha ali. E esses grupos, os homens eram responsáveis ali por caçar e as mulheres de cuidar das crianças e, né, fazer todo o resto ali. E o que eles faziam? Eles tinham grupos que diferentes grupos conseguiam diferentes coisas. Então, um grupo tinha muita água, sei lá, se tornava muito bom em conseguir água. O outro grupo se tornava muito bom em caçar. Então, tinha grupo que tava com sede e tinha grupo que tava com fome. Então, o que eles faziam? Eles trocavam. Eles trocavam para conseguir continuar, né, sobrevivendo ali. E os grupos que não faziam isso tendiam a morrer, tendiam a ser eliminados, extintos, porque ou morriam de sede, morriam de fome, ou não tinha abrigo. Então, eles trocavam muito isso. E ao longo da evolução, essa troca, essa reciprocidade, que chama que é essa troca natural, ela veio com a evolução e ela tá dentro do nosso cérebro, ela tá no nosso cérebro primitivo, gravado ali, que quando uma pessoa faz algo para outra, você inconscientemente, naturalmente, você se sente no dever, na obrigação de retribuir de alguma maneira. Não é? Isso não acontece com a gente? E é algo que a gente não consegue nem explicar. Por quê? Porque é instintivo, vem do nosso instinto, que é justamente isso que eu expliquei. Isso a gente trouxe né? A gente tem no nosso cérebro aqui primitivo. Então, quando a gente pensa em voltar a ter respeito, o que a gente tem que fazer, e é por isso que eu gosto de ensinar vocês, o que a gente tem que fazer é mostrar primeiro o respeito. É você respeitar primeiro. E você respeitar primeiro, não esperando que a pessoa logo na sequência te respeite também. Mas é você respeitar para que aí sim, ela naturalmente volte a te respeitar. Quer ver um exemplo? Por exemplo, se você tá numa discussão ali fervorosa com mensagem, através de mensagem ali com seu marido.
um ofendendo o outro, um atacando o outro, um desrespeitando o outro. Quando você entende que alguém tem que dar o primeiro passo e que existe a reciprocidade, que é algo natural, instintivo, todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. Quando você entende, aí você fala, não, eu vou abandonar aqui essa discussão. E aí você muda. Se você faz isso, o outro naturalmente tende a recuar também. Certo? Isso é algo muito poderoso, especialmente no casamento. Então, a partir do momento em que você mostra respeito, o outro naturalmente tende a mostrar respeito para você também. Então, se você tá aqui me escutando, é você que tem que ser essa pessoa. E aí você pode falar assim, ah, Carol, mas sempre sou eu, tudo sou eu que cedo. Eu sei que isso acontece. Mas quando tem uma pessoa disposta a não só ter razão, porque quando a gente tá numa discussão, a gente quer muito isso, né? A gente quer ir até o fim, até a pessoa falar, não, você tem razão. É isso que a gente quer. Mas eu duvido quem consegue isso. Quase nunca a gente consegue. E quando a gente consegue, é as duras penas e a pessoa só fala pra poder, sabe, encerrar o assunto. E não é isso que a gente quer. A gente não quer ter razão no nosso casamento. A gente quer ter um casamento bom e feliz. A gente não precisa... Se for pra gente ter razão, é melhor a gente ficar sozinho. Porque num casamento, com duas pessoas pensando diferente... Entende? Como o ter razão, ele é subjetivo. Você tem razão, ele também tem razão. Cada um tem seu ponto de vista. Agora, quando você começa a ceder nos desrespeito, tá? Tô falando com relação ao desrespeito, não as coisas que você considera que é certo e tudo mais. Mas quando você cede e joga a toalha a fim de parar de ofender o outro, aí você consegue naturalmente fazer com que o outro também enxergue que ele tá passando dos limites. Entende? Isso é muito poderoso pro casamento, gente. E às vezes a gente acha que isso é sinal de fraqueza, né? E não é, sabe por quê? Porque quando a gente tá com raiva, é muito mais fácil a gente gritar, xingar, espernear. É muito mais fácil a gente fazer isso. Só que traz resultado? Não traz. Então a gente tem que ser inteligente, a gente tem que ser esperta. É isso que é a sabedoria. É você abrir mão do seu orgulho, abrir mão da sua raiva, conseguir controlar todos esses sentimentos e falar, como que eu posso usar isso a meu favor? Como que eu posso usar tudo isso que está acontecendo ao meu favor? E aí sim você consegue ter as decisões mais sábias. Então, se você tá passando por isso no seu casamento, se você tá num casamento em que não existe mais respeito entre vocês, primeiro, entenda o que é respeito para você. Segundo, entenda o que é respeito pro seu marido. Se vocês estão juntos ainda, passou da hora de vocês terem essa conversa. Vocês têm que ter. Vocês têm que ter essa conversa, porque você quer recuperar o seu casamento. Então, o que é respeito para você, o que é respeito para ele, e cada um trabalhar em favor do respeito do outro, defendendo o seu, mas também buscando entender e cumprir ali e fazer a sua parte no que diz respeito ao outro, certo, gente? Então é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade. Que agora eu vou abrir para perguntas aqui. Ninguém tem dúvida? Mas eu vou abrir uma caixinha de perguntas hoje. Qualquer coisa a gente conversa por lá, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.